Olá, boa noite a todos. Me chamo Cristiano e falarei nessa videoaula sobre um tema chamado a não identificação com as coisas da vida diária, que era um tema ministrado na antiga Nova Ordem, Movimento Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem. Não identificar-se com as coisas da vida diária. Bom, percebemos então que para não nos identificar, isso significa que a gente vive identificado, fantasiando com tudo o que acontece à nossa volta. Eu já expliquei em outros vídeos que temos que aprender a estar com a atenção voltada para dentro de nós mesmos, nos autopoliciando, não deixando que os pensamentos sigam de forma livre, sem ordem. Devemos estar com a atenção voltada para o aqui e agora, num estado de presença constante. E para que isso ocorra, para que aprendamos a estar presentes, sem deixar com que a mente divague livremente, imaginando coisas futuras, ou relembrando acontecimentos passados. Um dos esforços que temos que fazer é exatamente esse: manter o foco da nossa atenção na nossa essência, na nossa consciência, na parte divina que temos dentro. Para que justamente não nos identifiquemos com os acontecimentos externos, com as coisas da vida diária. No dia a dia acontecem fatos o tempo todo ao nosso redor. Inclusive, Samuel diz em um dos seus livros que a vida é composta de dramas, comédias e tragédias. Dramas são os sofrimentos, fatos, eventos que nos trazem sofrimentos, se nos identificarmos com eles, claro. E para aquele que se auto-observa, para aquele que trabalha sobre si mesmo, tem que aprender a sacrificar até os próprios sofrimentos. Devemos aprender a sacrificar esses sofrimentos, ou seja, não alimentar o defeito que cria o sofrimento no nosso interior. E para que isso não aconteça, o estado de auto-observação tem que ser forte e constante. O estado de presença, da atenção voltada para o aqui e agora, para a essência, para a consciência. A consciência deve estar em alerta. É necessário. Assim assim a gente consegue sacrificar e não sofrer, sacrificar os sofrimentos. Comédias são as palhaçadas que a gente costuma fazer, brincadeiras que a gente faz, brincadeiras que as pessoas ao nosso redor fazem. Devemos não nos deixar fantasiar, não nos deixar fascinar, melhor dizendo, por essas brincadeiras. Porque uma brincadeira, algo engraçado que acontece, dito por nossos semelhantes, ou que a gente ouve ou assiste na TV ou na internet, acaba nos desviando se não estivermos alerta, como o vigia em época de guerra, se não estivermos nos auto-observando,
a gente acaba embarcando nesse acontecimento alegre, nessa palhaçada, melhor dizendo, nessa piada, enfim. E esquecemos de nós mesmos, nos adormecemos a nossa consciência, por assim dizer. E quando a nossa atenção sai de nós, daquele estado de meditação dinâmica que é a autoobservação psicológica, podemos afirmar que estamos, então, identificados com o fato. A atenção, o centro de gravidade está focado no fato e não em nós mesmos. Não que não devemos estar com a atenção voltada para fora. Sim, senão a gente... Não existe como a gente eliminar a atenção fora de nós. Só quando estamos dormindo, né? Mas no dia a dia temos que agir com o meio ambiente externo. Nossos sentidos de visão, de olfato, de paladar, tato, nos trazem essas informações, quer nós queiramos, quer não. A não ser que tenhamos algum problema de saúde quanto aos sentidos, né? Mas uma pessoa saudável vai ter que vivenciar esses fatos, vai ter que passar por esses fatos, pelas comédias da vida, pelos dramas. E as tragédias do dia a dia são, então, como eu disse antes, são os problemas. As tragédias que acontecem, né? Pessoas que falecem ao nosso redor, parentes, amigos, enfim, tragédias da humanidade em geral, né, que a gente vê na televisão. E muitas vezes a gente, por estar adormecidos, por estar com a atenção distraída, vamos usar essa palavra, por estarmos distraídos de nós mesmos, a gente acaba embarcando nos pensamentos que provêm em seguida do fato que entrou pelos nossos 5 sentidos. E isso é mal, no sentido de que isso faz com que a nossa consciência adormeça. Então temos que aprender a nos auto-observar. E como é que faz a auto-observação? Vou repetir, eu já falei em outros vídeos, mas sempre é bom repetir. A auto-observação nada mais é do que a meditação enquanto a gente vive o cotidiano, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente come, enquanto a gente caminha, enquanto a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, pais, filhos, irmã, mãe, enfim, colegas de trabalho. No cotidiano do dia a dia, temos que aprender a estar com a concentração para dentro de nós, a atenção voltada para aquilo, para os nossos pensamentos. Temos que aprender a pegar pensamentos em flagrante, aquele pensamento que surge sem o nosso controle, e a gente embarca nesse pensamento e logo vem outro pensamento sobre outro assunto diferente, e a gente embarca nesse pensamento e segue com ele, depois vem outro, e de repente vem um sentimento junto. Então isso de se identificar com o pensamento interno,
que surge em função também de acontecimentos externos, é fantasia, é adormecimento. E a verdadeira liberdade só existe quando estamos com a consciência desperta, quando estamos no estado de presença constante, quando nossa mente está passiva, em silêncio, quando percebemos e conseguimos ouvir o mundo externo, mas também ouvir o que acontece no mundo interno. A nossa atenção tem que estar no silêncio. E esse silêncio provém da nossa consciência, da nossa essência, dos 3% de essência livre que possuímos. E temos que exercitar isso, começando então com a prática da meditação estática, onde eu sento em um lugar confortável, uma poltrona, ou eu posso deitar numa cama, também serve. E devo concentrar a minha atenção então na voz do silêncio. No início é difícil. Precisamos, no início, concentrarmos em sons do nosso próprio corpo. As batidas cardíacas, a respiração, ou também um dos sons corporais que eu recomendo muito, que é o som que a gente ouve na cabeça, que é produzido pela glândula pineal, que foi chamado pelos místicos de o som primordial, ou a voz do silêncio, que é um zumbido ou um zunido que a gente ouve, um zunido constante, parecido com o canto do grilo, ou parecido com o som de um S constante, aquele sonzinho que faz assim. É fácil de identificar esse som. Um dia ou outro, todo mundo já ouviu esse som. Quando a gente se expõe, por exemplo, a um som muito alto, estamos próximos de alto-falantes, onde tocam músicas altas, depois a gente sai desse barulho e vai para o silêncio. É normal a gente ouvir esse som que provém do crânio, da nossa cabeça. Que esse som provém da nossa glândula pineal. E ele nos proporciona, então, a habilidade de voltar a atenção para nós mesmos, para dentro. E se exercitarmos essa habilidade à noite, durante o dia, procurarmos lugares mais tranquilos, perceberemos esse som e focando a atenção, colocando nosso centro de gravidade nesse som, perceberemos então que vários pensamentos surgirão de forma espontânea, sem a gente querer que eles surjam, eles surgem espontaneamente. É como se a nossa mente jogasse esses pensamentos na nossa tela mental. Mas sabemos que não é.
a mente em si, são mentes, outras mentes, que são os eus, né, que são os agregados psíquicos, que são milhares, que projetam na nossa mente esses pensamentos para que eles possam se alimentar. Eu já citei em outros vídeos, né, o eu da ira, da cobiça, da inveja, da preguiça, da gula, da vaidade, do orgulho, do ciúme, do medo, da autopresunção, enfim, são milhares e milhares e milhares. E esses defeitos, esses erros psicológicos, eles se alimentam da nossa energia vital. Então eles projetam pensamentos na nossa tela mental, vamos por assim. E se nós dermos valor a esse pensamento, dermos atenção a ele e acabamos embarcando nesse pensamento, pensando, de repente surge outro e a gente embarca nesse outro também, estamos alimentando esses erros psicológicos, esses defeitos, esses agregados psíquicos que aprisionam a nossa consciência. E adormecendo cada vez mais aquilo que ainda possuímos de chama positiva, chama de alma, do nosso embrião de alma. Então começamos a treinar a meditação estática e depois trazemos esse estado de meditação, de atenção para o aqui e agora, para o cotidiano da vida. E ao fazer isso, a gente aprende a pegar em flagrante os defeitos, os eus, tentando roubar a energia de nós. E é nesse momento que a gente deve aplicar então a famosa morte em marcha, o morrer de instante a instante e de momento a momento, que é aquela oração simples e direta à nossa Divina Mãe Kundalini, que é o aspecto feminino de Deus em nós, da seguinte maneira: Mãe, menina, se for possível, elimine de mim esse eu. Quando a gente flagrar um ego querendo se manifestar em nossa mente, ou querendo se manifestar em nosso sentimento, ou no nosso sistema motor, sexual e instintivo, a gente pede imediatamente, quando a gente captar, perceber, a gente pede nesse momento, imediatamente: Mãe minha, Mãe Divina, se for da sua vontade, elimine de mim esse eu. E continuando, e após o pedido, a gente continua com a atenção voltada para dentro. Continua a meditar dinamicamente, eu diria. E assim, com esse trabalho constante, iremos despertar mais e mais e mais consciência. E com isso, o nosso trabalho a caminho da autorrealização íntima do ser vai se executando. Então, a não identificação com as coisas da vida diária só é possível através da autoobservação, da meditação dinâmica e também da meditação estática, que temos que praticar. Temos que aprender, na verdade, também a sermos constantes nessa prática e valorizar ela, torná-la ela prazerosa. E ela acaba se tornando prazerosa, essas duas práticas, inevitavelmente, para quem começa.
perceberemos que o dia que ocorre algo fora do comum em nossa vida, em que o nosso tempo se torna restrito, e naquele dia não conseguimos tirar um tempinho para fazer a meditação estática que já estamos acostumados, aquela meditação que a gente consegue se aprofundar ainda mais em nosso interior, aquela meditação que a gente busca então o êxtase, o vazio iluminador. Quando a gente não consegue aquela prática diária, vai existir uma sensação de falta. A gente se sente que faltou aquela prática. A gente se sente um pouco culpado por não ter praticado naquele dia. Então perceberemos que com a prática a meditação vai se tornando prazerosa. E não devemos esquecer também que isso que eu falei está incluído nos 3 fatores de revolução da consciência. E o morrer executa-se dessa forma, autoobservação e morte em Marte. E o nascer é a prática. Então, da suprassexualidade, cada um à sua maneira, né? Quem for casado deve então praticar a suprassexualidade de forma que, da forma que foi ensinado nos vídeos anteriores, sem o derrame do sêmen, sem a ejaculação, para que os corpos superiores sejam construídos, para que consigamos futuramente encarnar o Cristo interno em nós mesmos, uma das partes mais elevadas de nosso ser interior profundo, para que possamos então também despertarmos de forma plena e ter acesso a todos os rincões, a todos os lugares das dimensões superiores. Porque enquanto a gente tiver corpos lunares, fantasmagóricos, embriões, não teremos acesso às dimensões superiores de forma total. Porque cada dimensão exige um corpo para que possamos explorá-la por completo. No físico, nós temos o corpo físico. No astral, teríamos que ter um corpo astral solar, que no momento é apenas um embrião de corpo astral, que é o corpo lunar, né? E assim por diante. No mental, teríamos que ter o mental solar. No mundo da 6ª dimensão, causal, teríamos que ter o corpo causal solar. Nos mundos eletrônicos, átmico, búdico também. Então por isso é importante a prática do tantrismo branco, da suprassexualidade, da alquimia. E o sacrifício pela humanidade, que é mais uma das exigências para que consigamos trilhar o caminho da autorrealização, para que deixemos um rastro atrás de nós. E esse rastro possa trazer novas pessoas interessadas neste conhecimento, interessadas nesse trabalho, pessoas que estão buscando a espiritualidade, estão perdidas
são órfãos de espiritualidade e que nós possamos ensiná-las, revelá-las que existe os 3 fatores de revolução, que existe um caminho prático, não apenas teórico, como acontece na maioria das instituições, na maioria das religiões no mundo de hoje. Nós, estudantes gnósticos, temos posse das chaves práticas, temos posse do conhecimento mais profundo e mais executável, e mais rápido para a autorrealização. E é nosso dever divulgar esse conhecimento, ensinar outras pessoas. Esse dever é o trabalho com o sacrificar-se pela humanidade, é o 3º fator. Muito bem, então o que eu tinha para falar era isto. Uma boa noite a todos. Paz invencial.